Muito bom dia a todos. É com alegria que nós chegamos aqui para compartilhar e continuarmos estudando a nossa série sobre o culto espiritual ou o culto cristão. Vamos então dar início ao nosso estudo e nós vamos continuar pensando e aprofundando o nosso entendimento a respeito do que é espiritualidade. Bem como pregou o nosso pastor nessa manhã, uma boa mensagem, nos auxiliando no entendimento disto, do que é a verdadeira espiritualidade, que era um problema lá na igreja de Corinto. Nós vamos continuar pensando aqui na nossa série de temas a respeito do culto espiritual ou do culto cristão. Falo do culto cristão porque nós queremos trazer isso para a nossa prática hoje. Mas Paulo estava discutindo no contexto lá de 1 Coríntios capítulo 12, o que significava a verdadeira espiritualidade e como isso era expresso no dia a dia da igreja, em especial no culto que era oferecido ao Senhor, no culto público. Hoje nós chegamos à lição de número 10, depois de discutir todo aquele problema que vivia a igreja de Corinto, e não só o problema da espiritualidade, mas todos os outros que desembocava num culto que não estava agradando ao Senhor, estava desembocando em confusão e em divisão no meio da igreja. Paulo aborda esse tema expondo os pontos teológicos que estavam sofrendo a depreciação, e isso desembocando nessa prática que não glorificava a Deus. Paulo então aborda a respeito dos profetas, das profetisas, do uso do véu, que nós já conversamos isso aqui há um tempo, como a ceia vinha sendo praticada e aquela desordem que muitas vezes era causada por causa da falta de discernimento do corpo. E aí então nós entramos no tema Cristo como centro e começamos a dialogar aqui, a ver aqui como é que Paulo trata a questão dos dons espirituais. E nós vemos desde a lição de número 7 que Cristo como centro, o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo, e isso distribuindo os dons. E aí nós vemos que o Espírito é soberano na lição número 8, e ele distribui os dons como lhe apraz, conforme a sua vontade, conforme a necessidade da igreja, bem como nós vimos o que é o batismo com o Espírito Santo no último domingo, na lição de número 9. E é bem interessante nós pararmos para pensar aqui, nesse ministério do Espírito Santo, o que Paulo está querendo corrigir? Tão somente o equívoco. O que é ser um crente espiritual? Os coríntios entendiam que ser espiritual era manifestar todos os dons ao mesmo tempo na hora do culto. E não era todos os dons, mas aqueles dons de estimação, especialmente o dom de línguas e o dom de profecia, que eram então de forma concorrente, acontecia ao mesmo tempo na hora do culto. Hoje nós vamos entrar no assunto dons espirituais e a unidade da igreja. E aí essa lição, ela vai tratar para a gente principalmente desse propósito pelo qual o Espírito Santo capacita os crentes com dons. Nós vimos na última lição, na de número 9, que Paulo utilizou a metáfora do corpo humano para tratar a respeito, como nós vimos na lição número 9, do batismo do Espírito Santo, que é pelo batismo com o Espírito que nós somos enxertados ou inseridos no corpo de Cristo e fazemos parte desse corpo. Nós queremos continuar nesse pensamento de Paulo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos hoje focar a nossa lição nos versículos de 14 a 26. E olhando para esses versículos, nós queríamos pensar a respeito dos dons espirituais e o propósito deles, a unidade da igreja. O texto nos lembra o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que
em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então nós estamos diante dessa passagem e sob esse tema, e como introdução nós sabemos que quando esse assunto é colocado, trazido para a nossa reflexão, existe uma expectativa quando Paulo trata deste assunto, os dons espirituais e a unidade da igreja. Qual é a expectativa que esse texto gera para a gente? A expectativa é que falar a respeito dos dons, o Espírito Santo capacitar a igreja com dons, a expectativa é promover a unidade do corpo. Paulo diz isso muito claramente nesse texto que nós acabamos de ler. Mas qual é a realidade quando nós nos deparamos com esse assunto? Aliás, o ensino do Novo Testamento sobre os dons espirituais, ele tem sido isso, o principal objeto de controvérsia na história da igreja cristã, principalmente nesses dois últimos séculos. O que é irônico e trágico é que os dons espirituais foram dados para esse objetivo que nós vemos aqui, com a expectativa de promover a unidade, a edificação do corpo, o fortalecimento da igreja, mas ao invés de servirem para o propósito para o qual foram dados, se tornou motivo de divisão, tem servido para causar tumulto no meio da igreja. Deveria ser visto como um encorajamento para a nossa comunhão e para sermos testemunho de unidade para o mundo, mas tem sido pelo contrário, a razão de muitas divisões no meio evangélico, no meio cristão. Então, este é o assunto que nós vamos tratar hoje. E nós queríamos corrigir esse comportamento e incentivar isso, porque nesse texto que nós lemos, o que Paulo está fazendo aqui é partindo daquela metáfora de corpo que nós já vimos aqui, do corpo humano, ele procura expor aos coríntios como os muitos membros, eles formam um só corpo. Nós vimos pela ação do Espírito, e eles formam uma unidade, um organismo vivo, dinâmico, que é a igreja. Então, qual é a necessidade desse ensino para a igreja de Corinto? E eu queria deixar logo aqui que os coríntios, eles enfatizavam um único dom. Nós já vimos aqui que o dom preferido dos coríntios era o dom de línguas, e a exaltação das mesmas como um dom supremo, que estava causando muita divisão no meio da igreja. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele deseja corrigir essa ênfase que os crentes de Corinto estavam dando. Apenas há um dom, ou enfatizando esse dom como dom superior, enquanto se esqueciam dos demais e outros tantos dons no meio da igreja. E o que estava acontecendo? Estava dando um sentimento de superioridade. Como assim? Aqueles crentes que falavam em outras línguas, os que falavam e tinham esse dom espiritual, eles aparentemente se julgavam superiores, eles se identificavam como os espirituais, como nós já vimos aqui, e esses se julgar superiores, eles se consideravam espirituais e ocupavam os espaços mais importantes na hora do culto, eles se manifestavam durante o culto, falando todos ao mesmo tempo, sem interpretação. E esse sentimento de superioridade, ele vinha causando divisão, segmentação no corpo de Cristo. Esse sentimento deixava aqueles que não tinham o dom de línguas como que inferiores. E o que acontece no final das contas? As divisões aconteciam. Estava sendo um reflexo no culto, um reflexo na ceia do Senhor, na vida comum da igreja. O problema dos coríntios, nós vamos ver como já está aí na sua tela, não era tanto reconhecer a unidade da igreja. Eles até entendiam isso, mas o problema era reconhecer a diversidade dos dons, a diversidade do povo de Deus. Nós já vimos isso aqui também, que nós somos um corpo só, mas esse corpo é diverso, como Paulo coloca na figura do corpo. Eles são diversos membros, mas nós sabemos que nós temos culturas diferentes, nós somos de níveis sociais muitas vezes diferentes, nós temos níveis intelectuais muitas vezes diferentes, mas Paulo quer mostrar que essa diversidade toda, nós somos de nacionalidades diferentes, de cor diferente, de sexo diferente, mas essa diversidade, ela forma um só corpo, um só povo. Então Paulo quer corrigir esse problema na igreja de Corinto. A percepção de que só existe um dom e que essa percepção não torna é equivocada. E esses que estavam pensando assim, estavam se sentindo superiores e dividindo o corpo. Então como é que Paulo aborda isso?
é o texto que nós lemos aqui, e nessa passagem ele expõe as implicações práticas deste princípio, de que os dons promovem a unidade da igreja. E é certo que quando nós olhamos para uma passagem como essa, nós tínhamos muito a falar, mas a ideia é que nós não vamos expor versículos por versículos, nós não podemos aqui entrar numa análise detalhada da passagem, porque seria muito tempo. Nós vamos nos limitar apenas a mencionar os pontos principais dessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 14 a 26. E a minha pergunta é: quais são os pontos principais expostos aqui por Paulo para tratar deste princípio de que os dons promovem a unidade da igreja? Em primeiro lugar, um ponto que é relevante aqui é que Paulo diz que a igreja são muitos membros, mas um só corpo. Ele está tratando deste tópico, ele está imaginando aqui um diálogo nessa passagem que nós lemos entre os membros do corpo, entre as partes do corpo, entre a mão, o pé, entre o ouvido, o olho, olhando para baixo. Paulo mostra como cada membro é importante e como todos fazem parte do mesmo corpo. E a implicação nessa pergunta de Paulo aqui é uma pergunta retórica: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? É interessante olhar para essas perguntas de Paulo, que ele estaria falando dessa mutilação do corpo. O que estava vendo na igreja dos Coríntios era essa mutilação do corpo, era o entendimento de que, como há só um dom, o corpo era como se fosse só de um membro. Que tal um olho, por exemplo, de 75 quilos, ou uma mão de 75 quilos, uma mão que é o corpo? É o que Paulo está combatendo aqui. O que estava vendo na igreja de Corinto era essa mutilação do corpo. Ao invés de reconhecerem a diversidade, de reconhecerem a harmoniosa variedade que caracteriza o corpo de Cristo, os seus membros, eles estavam sendo reduzidos, o membro ao corpo, a um único órgão. Estavam mutilando a beleza que existe no corpo de Cristo. Estavam reduzindo a beleza que existe na variedade dos diversos dons na igreja, ao reduzirem os dons a um só dom, o dom de línguas. Por isso Paulo argumenta: muitos são os membros, mas um só é o corpo. O corpo é um, mas há diversidade nesse corpo. Então ele olha para esse diálogo entre as partes. E se todo o corpo fosse olho? Imagina eu parar e ficar pensando. Quem comenta isso no livro Se Não Houver Amor, comentando 1 Coríntios, é o Peter Wagner. E ele escreveu no comentário dizendo isso: que tal um olho de 75 quilos? No caso dos Coríntios, talvez devêssemos dizer: que tal uma língua de 75 quilos? Era o que estava acontecendo naquela igreja. Era a mutilação do corpo de Cristo, negando aí essa diversidade no corpo. Mas o que Paulo levanta mais aqui para a gente entender que princípio é relevante para nós, para entendermos que o propósito dos dons é a unidade do corpo? Além desse ponto que Paulo levanta, muitos membros, mas um só corpo, ainda aqui vem à tona novamente o aspecto da soberania de Deus e os dons. Infelizmente, essa mutilação, vamos dizer assim, corintiana, se repete hoje. Muitas igrejas vivem essa ênfase, onde determinados dons, especialmente aqueles dons considerados mais espirituais, eles são enfatizados, eles são buscados, eles são incentivados, eles são até glorificados, enquanto os outros dons que menos aparecem, esses outros dons são esquecidos, recebem pouca atenção, às vezes nenhuma atenção, nem oportunidade. Então, a mesma crítica de mutilação que nós fazemos agora à igreja de Corinto, ou que Paulo faz à igreja de Corinto, ela pode ser feita a algumas igrejas hoje, inclusive algumas igrejas históricas, algumas igrejas tradicionais. Uma igreja ou um movimento, ele que existe em torno apenas de um ou dois dons, é grotesco. Igual dizer que os coríntios tinham um corpo de uma língua de 75 quilos, reduzida a uma língua. Então o que Paulo faz nesse contexto para tratar o tema da unidade? Ele apela ainda para a soberana vontade de Deus. O versículo 18 que eu destaco aí para a gente, ele diz assim, 1 Coríntios 12, 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Paulo apela ainda para a soberana vontade de Deus, em repartir os dons como Ele quer, como lhe aprouve. Deus coloca cada parte no lugar que Ele quer. E nós já vimos este princípio, o princípio da soberania, nas lições anteriores, de que o Espírito Santo ele é soberano. Nós vamos apenas acrescentar aqui que
quando os coríntios negavam a utilidade de alguns dons que consideravam inferiores, eles estavam, na realidade, questionando a sabedoria e a autoridade de Deus em concedê-los à igreja. Eles estavam apenas dizendo isso, que para que esse dom? Ao questionar, eles questionavam a soberania, a sabedoria, o propósito de Deus. Então, o ponto aqui que nós queremos destacar é essa realidade de questionar a autoridade de Deus, ao aparelhar, ao distribuir dons diversos à igreja, mas apenas alguns dons serem enfatizados. Então nós queremos, irmãos, lembrar que Paulo destaca aqui, para incentivar este propósito, para tratar esse tópico de que os dons são essenciais para a unidade. Ele mostra que o corpo é um, mas tem diversos membros, e ele mostra que quem dispõe esses membros no corpo e capacita é o próprio Deus, pela ação do seu Santo Espírito. E ele quer ainda mostrar, o apóstolo Paulo, nessa passagem que nós lemos, um outro princípio que nós precisamos destacar com relação à unidade, é que todos estamos relacionados uns com os outros, interligados. Paulo, falando aos Colossenses, ele fala que nós somos ligados pelo amor. Aqui nessa passagem, lembra que é o batismo com o Espírito Santo que nos coloca no corpo. Cristo usa a figura de uma videira para falar que nós estamos ligados pelos galhos para produzir frutos em Cristo. E Paulo aqui agora, usando a metáfora do corpo, nos versículos 21 e 26, ele ainda explorando essa metáfora, ele explica que todos nós precisamos da manifestação dos outros, dos seus dons. Olha os versículos 21 a 26, o que o texto nos diz? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Os versículos de 21 a 26, ele explica como todos nós precisamos da manifestação dos dons uns dos outros. E é essa manifestação de dons que mostra essa graça maravilhosa de Deus. Pedro fala de uma graça que se manifesta de muitas formas. E como é que ela se manifesta? No exercício dos dons que são dados à igreja, a cada um individualmente, e que o exercício destes é essencial no corpo. Todos são necessários, é o que Paulo enfatiza, mesmo os que parecem mais fracos, mesmo os que parecem invisíveis, mesmo os que são ali, não são tão decorosos, não tão claros, não tão visíveis. E os versículos 22 a 23, Paulo vai mostrar para a gente, ele ataca implicitamente o sentimento de superioridade espiritual que havia na igreja dos coríntios. Ele está implicitamente atacando o sentimento de superioridade que alguns dos coríntios tinham, ou consequentemente desprezo ou desdém, pelos demais que julgavam fracos, menos importantes, menos dignos, que eram possivelmente os que não tinham o dom de línguas ou que tinham qualquer outro dom. Eles eram desprezados naquele meio. E ao se referir aos membros mais fracos e menos dignos do corpo, ele está tratando esse problema, tratando essa má compreensão no assunto dos dons. E tratando aquele problema pastoral de divisão no seio da igreja. Através dessa comparação, ele ensina também um ponto para a gente. Ele ensina que a igreja deve honrar aos crentes que têm dons ordinários, dons normais, dons corriqueiros. Ele ensina que nós devemos dar atenção aos crentes que têm ministérios e dons absolutamente ordinários e normais e que raramente são notados, ao passo que devia dar honra especial aos que já têm dons e ministérios mais visíveis. O versículo 24 é muito claro quando o apóstolo Paulo diz para a gente: os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou, ou Deus concede muito mais honra àquilo que menos tinha. Ele está querendo trazer esse equilíbrio, essa percepção de que não existe um dom que sobressaia, ou um dom que seja mais importante, ou um dom de estimação, mas que todos os dons são concedidos, porque todos são úteis e importantes para a manutenção do corpo, para a maturação do corpo, o crescimento dos crentes. Através dessa comparação nós estamos vendo esse ensino. E a razão pela qual nós precisamos entender isso, a razão pela qual Deus deseja assim, é para que não haja divisão no corpo. E eu gosto desse versículo 25, porque ele vai direto ao ponto do que a lição de hoje quer tratar. O versículo 25 é: para que não haja
divisão no corpo, pelo contrário. O que ele mostra para a gente é para que haja uma genuína solidariedade dentro do corpo, entre os mais variados membros da igreja, para que haja unidade, crescimento, bênçãos mútuas, compartilhar mútuo. Os versículos 25 e 26, eles pontuam isso para a gente. Se um sofre, se tem deficiência quanto aos dons, nós sofremos com ele. Paulo quer tratar isso. Se outro recebe dons especiais em abundância, nós nos regozijamos com ele, ao invés de ficarmos ressentidos, sofrendo por inveja, ou tão somente como que agorando para que o dom do outro desse errado. Paulo ensina que não. Os versículos, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, para que haja essa solidariedade, para que haja essa cooperação entre as partes, entre os membros do corpo, com igual cuidado, em favor uns dos outros, não para promoção pessoal, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Esse é o espírito que atua na igreja. Não é um espírito sectário, não é um espírito que divide, não é um espírito de egoísmo, nem de sobressalto para algumas pessoas. Pelo contrário, é como um corpo, é como um organismo. Nós sentimos e participamos com os demais. Este é o propósito pelo qual Deus abençoa indivíduos com dons. É para que a comunidade seja abençoada. É para que haja um crescimento mútuo. O que é interessante é que os versos que se seguem, versículos 27, 28, 29 e 30, que nós já discutimos um pouco aqui a respeito deles, já estudamos sobre eles aqui, Paulo reitera no verso 27, vocês são o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, espalhada pela terra, ela é o corpo de Cristo. Cada igreja é local, ela é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, individualmente, é composto por membros. E essa linguagem é o que Paulo quer tratar aqui e enfatizar para a gente, nessa segunda lista de dons que começa no versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Como ele estava dizendo, são todos olho, são todos boca, são todos mão? São todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos as outras línguas? Interpretam-nas todos? E ele aí faz aquele incentivo que nós já estudamos aqui. Procurai com zelo, procurai com temor os melhores dons. E ele dá essa ordem, primeiro, segundo e terceiro, lembrando daquela ordem de edificação. Nós já estudamos isso aqui e vamos ainda pensar um pouquinho mais na frente, mas sobre a soberania do Espírito. Nós passamos então agora para esse próximo ponto que Paulo quer tratar aqui com a gente. Evitando as divisões. Qual é o propósito de tudo isso? Para que esses dons são dados? Nós já vimos aqui, para que não haja divisão no corpo. Nós precisamos pontuar então que, infelizmente, a doutrina mais divisionista tem sido exatamente o conceito de espiritualidade, ligado aos dons espirituais, particularmente línguas e profecias. Os dons do Espírito, portanto, ao serem exercitados na igreja, eles devem refletir a unidade intrínseca que há em Cristo e não provocar divisões. Quando nós paramos para pensar neste entendimento de que, infelizmente, este é o assunto principal, nós também devemos lembrar que onde existem essas maiores discussões é no meio pentecostal, neopentecostal, no meio carismático. Mas, ao olhar para isso, muitas vezes nós só atacamos. E eu queria pontuar aqui algo que é interessante. Todos nós temos uma dívida de gratidão. Eu não sei se você reconhece isso, mas eu queria levar você a pensar nisso. Pelo que essas igrejas pentecostais e neopentecostais têm feito no Brasil através do movimento pentecostal, que surgiu lá no meio do século passado, por volta da década de 50, 40, 50 e 60. E isso invadiu o mundo. E eu quero pontuar uma coisa que é inegável para a gente. É inegável que através das igrejas pentecostais, o evangelho se fez ouvir, de uma forma ou de outra, praticamente no Brasil todo, inclusive em alguns lugares onde as igrejas históricas jamais conseguiram abrir os seus trabalhos. É inegável isso. Mas por causa disso, ao mesmo tempo eu não posso negar que é de lamentar as divisões eclesiásticas que têm acompanhado regularmente esse movimento. E que agora a gente já não consegue mais identificar, por exemplo, que é um movimento tão ramificado, tão dividido, que é praticamente impossível
para qualquer indivíduo hoje no Brasil se manter atualizado quanto ao número de igrejas pentecostais, carismáticas, neopentecostais, igrejas de libertação, outros afins existentes no Brasil afora. Por isso eu queria lembrar, cuidado, nós precisamos todos ter cuidado. Ouvi que o Evangelho, ele traz união. Nós precisamos nos perguntar, essa é a forma correta pela qual a igreja brasileira deve crescer? Através de rachas, de divisões que têm acontecido no meio evangélico, pentecostal. Ele não somente tem se fragmentado tanto e se dividido tanto, como tem provocado divisões às vezes dentro de outros movimentos. No movimento católico, nós vemos a divisão agora entre católicos e carismáticos, que é bem enfático, entre igrejas históricas, como igrejas reformadas, igrejas tradicionais, mas infelizmente a culpa é desses grupos, que não entram nesse caminho do entendimento dos dons espirituais. E esse é o tema de maior divisão, as profecias, as revelações e os dons. Infelizmente, é a doutrina mais divisionista, que tem exatamente esse conceito, o conceito de espiritualidade ligado aos dons espirituais. Os pentecostais, os neopentecostais e carismáticos têm sido incapazes de convencer a todos os evangélicos da total contemporaneidade desses dons e da continuidade, e eles continuarem convivendo com os discordantes. Eles são incapazes disso. Nós precisamos reconhecer que, da mesma forma, existem os que têm uma posição mais restrita com relação aos dons espirituais, e têm se mostrado também incapazes de explicar convincentemente todos os aspectos do fenômeno pentecostal e ainda conviver com os não convencidos, com os discordantes. É por isso que nós incentivamos aqui a procurar se colocar numa posição intermediária e raramente acabam convencendo alguém dos dois extremos. Por isso nós precisamos, irmãos, orar por isso. Obviamente, algo está errado quando os evangélicos se dividem por causa daquilo que deveria uni-los, que é o entendimento a respeito dos dons espirituais. Algo está errado, o resultado é trágico, é cada grupo continuando no seu caminho, firmado nas suas convicções, e pouco ou nenhum diálogo construtivo e sério é tentado. Infelizmente, o que no século passado começou como um avivamento, tornou-se um movimento e acabou como denominações estruturadas e organizadas. Nossos esforços para a unidade da igreja, muitas vezes, eles se resumem na realização de trabalhos evangelísticos ou sociais. E quando isso acontece junto, é feito o pedido, não vamos falar das doutrinas distintas que cada grupo carrega. Vamos nos calar quanto à doutrina para que possa haver uma unidade. Isso não é unidade. Nós temos sido vivido tempos difíceis por causa disso, e as igrejas têm também sofrido, o corpo tem sofrido por causa disso. O nosso conselho nessa manhã é que nos voltássemos para esse texto, por exemplo, para 1 Coríntios, para promover aqui um estudo sério a respeito do texto, para promover algum entendimento entre os mais variados grupos. E é esse entendimento bíblico onde a palavra de Deus rege o nosso comportamento, rege as nossas ações, rege as nossas doutrinas e não nossas opiniões pessoais, é que poderia trazer uma espécie ou promover uma verdadeira unidade, quando houvesse um entendimento do que o texto trata. O texto não enfatiza um dom em detrimento de outro, mas que o corpo é uma diversidade de dons. Então, concluindo essa parte, nós podemos dizer que nossa análise de 1 Coríntios capítulo 12 traz algumas implicações práticas para os cristãos dos nossos dias e para o culto cristão dos nossos dias. E, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que nós deveríamos permitir que a liturgia de nossos cultos refletisse a variedade dos dons dados à igreja através da participação apropriada dos que têm dons públicos. E o que nós queremos dizer com isso? É que a organização do culto, a prática do culto deveria refletir essa diversidade da igreja, onde havia espaço para pregação, para exortação, se houver quem interprete, para um falar em línguas, porque essa é a prática apropriada do dom. Mas se não houver, como diz o apóstolo Paulo, quem interprete, que permaneça calado, que não houvesse uma negação da existência, mas não um incentivo a um dom específico. Essa é a implicação para os nossos dias, mas não somente isso. Em segundo lugar, nós deveríamos preservar a unidade da igreja, não permitindo a formação de panelas
ou a formação de grupos com status de mais espirituais do que outros, por causa de certos dons, por causa de certos ministérios, porque não há um ministério mais importante do que o outro, como nós acabamos de argumentar em cima do texto. Não há um dom que se destaque em detrimento de outro. Ambos são dados para a edificação do corpo, para o fortalecimento da igreja. Talvez esse fosse um aspecto moderno que precisa ser reavaliado claramente. A introdução no culto de muitas igrejas, chamado Ministério do Louvor. E esse Ministério do Louvor às vezes é visto como um grupo superior. Eles chegam lá no momento deles e fazem um culto à parte, trazem sua pregação, trazem seu ensino, e eles entram como estrelas no culto, depois saem como estrelas e não participam mais do resto do culto. Ministérios de Louvor precisam ser revistos, com os seus dirigentes introduzindo praticamente um culto dentro do culto. Aqueles que igualmente se sentem movidos por Deus para dizer alguma coisa no culto, interrompe o culto, quando bem entender, eles precisam ser colocados em seus devidos lugares. Bem como os que falam em outras línguas e não há quem interprete, não há um grupo especial. As línguas fora dos padrões requeridas por Paulo deveriam ser silenciadas no culto. Nós deveríamos preservar a unidade da igreja, e essa unidade é expressa no momento que nós adoramos a Deus também. Por isso nós questionamos hoje a impossibilidade de prestarmos culto público, porque a unidade não é testemunhada, o povo não consegue se congregar de forma visível ao mundo. Então é nessa hora que nós expressamos a unidade do corpo, e é nessa hora que esses dons deveriam ser exercidos, demonstrando essa unidade, para abençoar o corpo, e não formando pequenos grupos, onde eles se sentem mais importantes do que os outros, ou menosprezam os outros, e aí fica o irmão chorando, por que eu não tenho uma voz bonita para cantar no ministério de louvor? Por que eu não fui eleito o líder do ministério de louvor esse ano? Tem igrejas que fazem isso. Por que eu não sei falar lá na frente? E as pessoas ficam morrendo lá no banco, podendo exercer também o seu dom e abençoar o corpo. Irmãos, em terceiro, para não ficar nenhum equívoco na nossa mente, nós devemos manter a ordem evidente que há no funcionamento do corpo. E isso também na liturgia do culto. O que eu quero dizer com essas palavras? Que liberdade no culto não deve ser confundido com falta de planejamento, nem com espontaneidade daqueles que a hora que quer se levantam e falam. Não é isso que eu quero dizer, porque a ordem do culto não combina com desorganização, bem como a ordem do corpo não combina com desorganização, com desordem, com espontaneidade, com falta de planejamento, para dizer, eita, o Espírito é quem dirige esse culto. O Espírito é quem dirige o culto quando é uma liturgia preparada sob oração, onde há temor naquele que vai falar e pensa antes de falar, e naqueles até que inclusive escrevem suas orações. Não é falta de espiritualidade, é o senso de organização, é o temor de não falar de Deus o que não é verdade. Então que nós devemos manter a ordem evidente que há no corpo e no funcionamento deste corpo, e que isso desemboca numa liturgia, num momento de adoração. Então, eu queria deixar essas três implicações para os nossos dias. Deveríamos permitir que a liturgia dos nossos cultos refletisse essa variedade de dons, deveríamos preservar a unidade da igreja e devemos manter a ordem, porque dizer que é espiritual e é desorganizado não combina com o Espírito de Deus. Nós vemos Deus colocando tudo em ordem, ordenando as coisas, organizando tudo, desde a criação, desde Gênesis capítulo 1, Deus trazendo ordem na desordem. Para a gente finalizar, eu queria trazer esses pontos aqui, para você e eu nós pensarmos. E aí é onde você deve parar e avaliar o seu coração. Não é só se lembrar de compartilhar o link com o irmão fulano tal que precisa ouvir isso, mas é você avaliar você, depois você pensa nos outros. E eu queria que você pensasse, que dom você considera mais importante na igreja e no culto? Você consegue fazer essa escala de ordem? Você consegue pensar num dom mais importante do que outro? Sendo que os dons são dados para edificação do corpo? Pensou sobre isso? Como você tem visto os irmãos pentecostais e sua ênfase nas línguas e profecias em muitos de seus cultos? Às vezes nós até já paramos de pensar sobre isso, né? O bom é que haja esse equilíbrio, nós possamos entender também que ali há algum equívoco doutrinário, porque não existe um dom unificado para que todos, somente a salvação, mas eu estou falando de dons espirituais, para serem exercidos no corpo, no culto, não existe um que seja este o dom especial de Deus. Você consegue perceber o erro de algumas igrejas reformadas em não valorizar os dons espirituais, ou somente os das igrejas pentecostais, em valorizar somente alguns? Você percebe esse perigo que há na negação dos dons, e aqueles que exaltam somente um dom? Você percebe os pontos que estão em jogo aqui?
Alguns estão vendo o corpo apenas como uma boca de 75 quilos, outros como uma língua de 75 quilos, outros como uma mão de 75 quilos, porque o corpo não é um membro só, não é um dom só. O corpo é diverso, e a diversidade não quer dizer desorganização, desordem. O corpo age de modo compassado, organizado, e quem organiza o corpo e ordena os membros é o próprio Deus e o exercício deles. Então nós precisamos, irmãos, de fato ponderar a respeito desse assunto, reler 1 Coríntios capítulo 12 em especial, que fala desse propósito dos dons, e pensarmos e avaliarmos a nossa prática, as nossas concepções, o nosso entendimento a respeito desse assunto. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, refletindo nessa palavra, promovermos, através do exercício dos nossos dons, a unidade e o crescimento do corpo de Cristo. Que Deus nos ajude, que Ele ajude a sua igreja a entender o propósito pelo qual Ele tem dotado os seus membros com habilidades e dons. Vamos orar pedindo graça ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza, nos ajude, nos dê entendimento e que faça o nosso coração se submeter ao entendimento da Escritura, ao que a Escritura nos ensina corretamente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor falou ao nosso coração pela pregação da Tua palavra, nos chamando a perceber com os olhos da eternidade que os sofrimentos presentes, eles são nada diante da eternidade que nos espera. Obrigado, Senhor, porque enquanto aqui estamos, Senhor, vivendo essa leve e momentânea tribulação, nós temos conosco o Teu Santo Espírito, que sustenta a Tua igreja, que abençoa a igreja, que capacita a igreja com dons, e que esse capacitar, Senhor, não é para promoção pessoal de nenhum dos membros, Pai, mas é para edificação, para junção, para o fortalecimento do corpo. Fortalece a Tua igreja, Senhor, que as igrejas, que o corpo de Cristo espalhado pela terra possa se submeter à Sua palavra, e Deus possa promover de fato um entendimento lúcido, claro das Escrituras, não emprestando ao texto uma compreensão particular, porque a Tua palavra não foi dada por compreensão de homem, Senhor, mas foi pelo Seu próprio Espírito, com o fim de trazer proveito para a igreja, de fortalecer a igreja, de ordenar a igreja. E nós queremos viver como um corpo, Senhor, de modo organizado, onde haja, Senhor, esse relacionamento, esse sentimento de comunhão, de compartilhar, onde haja, Senhor, essa solidariedade entre os membros, para que quando um sofre, o corpo todo sofra junto, mas para que quando um se alegre, a igreja se alegre junto. Ensina-nos, Senhor, a negar a nós mesmos e a deixar que o Senhor cresça nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito domine as nossas ações, o nosso intelecto, as nossas emoções, e possamos assim glorificar o Teu nome como corpo, como parte do corpo de Cristo. Sustenta a Tua igreja, Senhor, nesse tempo de calamidade, em nome de Jesus. Amém.